tudo bom? Eu sou a Catiúcia Arruda e esse é o canal Mais Doce que Rapadura. Gente, hoje o assunto é sério. Seu filho apresenta comportamento agressivo na escola? Ele se bate quando é contrariado? Se ele faz dessas coisas, fique alerta, certo? Bom, hoje o assunto é sobre o TOD, é o transtorno opositor desafiador. O que é isso? Aquelas crianças que gostam do não, que têm dificuldade de aceitar regras, certo? Aquelas crianças que tudo que você fala, a primeira reação é sempre negativa, certo? Entre outras coisas, pode acontecer de ter um atraso de linguagem, pode acontecer de aceitar regras da mãe e do pai não aceitar na escola ou vice-versa, certo? O meu filho, João Pedro, ele está sendo diagnosticado com esse problema. No início foi um baque, a gente ficou bem assustado, porque a gente achava que era um problema neurológico, porque a gente não conhecia ainda. Tudo começou porque ele tem um atraso na linguagem, certo? Eu procurei neurologistas quando ele tinha 2 anos, 3, e eles diziam, não, é só esperar o tempo dele, e assim a gente foi adiando, certo? Porém, na escola, ele começou a ser agressivo, a morder, a bater gratuitamente. O coleguinha estava sentado na mesa, ou eu estava em casa no sofá assistindo, ele fazia questão de me incomodar, de ficar no meio da TV, de bater, de fazer alguma coisa para chamar atenção e incomodar a gente. E aí a gente começou a perceber nos sintomas. Porém, foi a escola que avisou a gente. A psicóloga da escola começou a observar, né, como é que estava o comportamento dele e começou a alertar a gente. Quando eu joguei na internet numa rápida busca sobre o TOD, eu vi a descrição do meu filho. Sem ninguém conhecer eles estavam falando do meu filho. Tudo que tinha nos sintomas, o meu filho tinha, certo? E aí eu comecei a ficar desesperada. Algumas pessoas diziam que ele poderia ter déficit de atenção, hiperativismo, até mesmo autismo mais leve. Porém, eu fui começar a procurar, né, os profissionais. O neurologista dizia que ele não tinha sinais de nenhuma dessas doenças que eu citei. O que ele poderia ter seria, por causa do atraso de linguagem, algum problema realmente relacionado a autismo. Só que eu procurei psicólogo, ele faz a terapia toda sexta-feira, que aliás, gente, eu dizia que não funcionava, gente, isso não vai dar certo. Dá. Meu filho hoje, com 3 meses de terapia, tá outra criança. Não derrama as coisas para chamar atenção, que ele fazia direto. Não tem mais comportamento agressivo, se enturma com os coleguinhas que ele não fazia, se enturma com as outras pessoas adultas, né? Quando eu mudei de local, porque uma das coisas que a psicóloga me pediu foi para mudar de lugar, que eu alugasse também um local maior, né? E aí eu mudei para uma casa bem grande. Gente, no apartamento, meu filho acordava às 5 da manhã e só dormia com muito custo. E aí, hoje em dia ele acorda 8h30, 9 horas, se eu deixar acorda mais, né? Hoje ele faz a tarefa normalmente, que era uma polêmica para fazer a tarefa. Ele mordia o irmãozinho mais novo, tudo para chamar a atenção. E toda vez que eu dizia uma coisa era sempre não. Não quero, não vou fazer, certo? E aí, hoje eu fiz uma tomografia, né, pra gente tirar qualquer possibilidade de algum problema neurológico, até mesmo simples atraso de aprendizado. E um tempo atrás eu já fiz isso, que não deu nada. Mas hoje, como eu tô tentando fazer um diagnóstico, né, que são os 3, neurologista, psicólogo e fonoaudiólogo, por conta do atraso de voz, então eu tô fazendo tudo novamente. Assim, gente, o João Pedro, ele era uma criança que quando ele via outras crianças, ele se escondia, era bicho do mato.
Isso de relacionamento também acontecia com adultos, não era todo adulto que ele conversava. Quando ele era contrariado, ele batia na cabeça, ele se jogava no chão, coisas que a princípio a gente acha que é uma birra normal. Quando a gente vai analisar, não é bem assim. Muitas pessoas falaram pra mim, isso é coisa de criança, de menino danado, isso não é nada, tu vai gastar teu tempo indo pra terapia, entre outras coisas que eu escutei. Só que o que eu posso fazer como mãe, o que eu podia, era realmente ir atrás de profissionais que têm experiência com isso, certo? Então é tudo trabalhado em cima desse transtorno opositor desafiador. E aí vai algumas dicas. Quando seu filho disser, não, João, fulaninho, senta. Você, ao invés de falar, gritar, como eu fazia, você vai lá, pega na mãozinha dele e senta ele. Quando você quiser alguma coisa dele, né, que ele não seja do contra, conversar bastante na altura dele, falar antes do que vai acontecer. Exemplo, meu filho, ele detestava experimentar coisa em loja, né? E aí, hoje a gente conversa antes de ir. Quando chega lá, você lembra que a mamãe conversou? Então, eu vou tirar a sua TV, eu vou tirar seu celular. Por quê? Porque o psicólogo ensinou a gente que a gente tem que tirar as coisas que eles gostam. Antes eu não fazia isso, eu colocava de castigo, entendeu? E não pode. O castigo, ele é algo ruim, eles encaram como algo ruim. Então eu comecei a tirar a televisão, celular que ele gostava de assistir no YouTube, carrinho, não ir mais pra pracinha, entendeu? E tudo, graças a Deus, está dando certo. Então, gente, se você tem... hoje em dia, os psicólogos dizem que isso é muito comum. Ou por excesso de regra, ou por falta de regra, ou algum acontecimento que foi na vida do seu filho ali e de repente ele mudou o comportamento. No caso do meu filho, eu creio que foi a minha segunda gestação, porque ele mudou realmente o comportamento nesse período, né? Então, assim, gente, quando você for alertado por escola, alguma coisa, vá atrás, porque uma das coisas que os psicólogos mais falam é a questão de início, como seu filho sempre foi normal, sempre teve uma atitude comum e de uma hora para outra começa a fazer tudo errado, é dizer, não, porque tá fazendo birra. Só que não é. Não é. O acompanhamento do psicólogo é muito importante. Eu hoje vejo que eu adiei demais, porque eu era uma dessas pessoas que dizia, não, meu filho é normal, ele só é danado, sabe? E é uma coisa comportamental. E uma das coisas que mais me preocupou é que isso pode evoluir para um transtorno de conduta quando não é tratado. Então, pode virar um delinquente, pode fazer pequenos furtos, coisas para chamar a atenção, coisas desafiadoras, entendeu? Então, isso me deixou muito preocupada. E o diagnóstico ele tem que ser feito até 7 anos de idade, porque é o período da formação da personalidade da criança. Então, gente, quando a escola alertar, quando você sentir que tá acontecendo isso, que tá em excesso, que você briga, que não resolve, você coloca de castigo, não resolve, procure o seu pediatra, relate, né, que ele vai encaminhar para você resolver isso da melhor maneira possível, porque eu me estressei bastante, foi um período de gravidez que você tá sensível com os hormônios a mil. Eu dizia, gente, por que essa criança não me obedece? Ela obedecia antes, sabe? Ficava me questionando. Então, é sempre legal você estar alerta a qualquer sinal do seu filho. Às vezes você acha que é uma coisa boba e não é. Então, gente, curta o canal, certo? Deixa um like pra mim. Inscreva-se no Mais Doce que Rapadura, certo? E deixe seu comentário, deixe sugestões de próximo tema. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo, tá ok? Beijo e até a próxima!